antes do sol, antes mesmo que o céu no leste comece a se transformar de um negro aveludado para um cinza pálido, você desperta. Não é um som que o acorda. Não há o canto de um galo ou um alarme. É uma mudança sutil no ar, uma quietude que se instala antes da agitação do dia. Um conhecimento interno, gravado em seus ossos pelo ritmo implacável das estações e dos anos de trabalho. O ar, dentro da sua casa de tijolos de barro, é parado e quente, carregado com o cheiro de linho dormido e o pó do deserto que se infiltra em tudo. Por um momento, na escuridão, você poderia estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas então você se vira em sua esteira de junco, e sua perna roça a parede áspera e fria, e a realidade retorna. Você está em sua casa, na aldeia construída para homens como você, os construtores. E a sombra que paira sobre sua vida, mesmo no escuro, é a da grande montanha que você está erguendo para o seu Desrei, o faraó Khufu. Seu corpo dói. Não é uma dor aguda, mas uma dor profunda e persistente em seus músculos. Um lembrete constante do esforço de ontem. Seus ombros, suas costas, suas coxas, todos protestam silenciosamente enquanto você se senta. Em sua vida do século XXI, você tomaria um analgésico, talvez um banho quente para aliviar a tensão. Aqui, essa dor é sua companheira diária, um barômetro do seu esforço. Ela lhe diz que você trabalhou duro, que você ganhou suas rações, que você está vivo. Você se espreguiça na penumbra, sentindo as fibras musculares se esticarem como cordas tensionadas. O chão sob seus pés descalços é de terra batida, surpreendentemente fria ao toque. O silêncio é preenchido pela respiração suave de sua família, dormindo nos cantos da sala única que compõe sua casa. Esta proximidade não é uma escolha, é uma necessidade, uma forma de compartilhar o calor nas noites mais frias e de se manter unido contra um mundo que é tanto generoso quanto severo. Você se move com uma familiaridade praticada na escuridão, suas mãos encontrando o pote de água de barro sem hesitação. Você bebe um gole, a água está morna e tem um leve gosto de terra, mas ela umedece sua garganta seca. Não há janelas de vidro para abrir, apenas aberturas altas nas paredes que permitem a passagem do ar, mas pouco da luz que virá. Do lado do forá, os primeiros sons da aldeia começam a surgir. O choro de um bebê em uma casa vizinha, um murmúrio baixo de homens se preparando, o ocasional latido de um cão, é uma sinfonia suave, a trilha sonora de uma comunidade despertando em uníssono, unida por um propósito singular. Você não é um escravo acorrentado, açoitado para trabalhar. Essa é uma história que eras futuras contarão. A verdade é mais complexa. Você é um homem livre, um trabalhador qualificado. Talvez você seja um agricultor, servindo sua cota de trabalho para o faraó durante a inundação anual do Nilo, quando seus campos estão submersos. Ou talvez você seja um pedreiro em tempo integral, um mestre em seu ofício, vivendo nesta aldeia permanente com sua família. Seu trabalho aqui é um dever, sim, mas também uma oportunidade. É uma forma de servir a Maat, a ordem cósmica, de garantir a jornada do faraó para a vida após a morte. Com isso, a prosperidade e estabilidade de todo o Egito, e, de forma mais prática, é o que coloca pão em sua mesa e cerveja em seu copo. Você veste sua única peça de roupa, uma tanga simples de linho branco, amarrada na cintura. É tudo o que você precisa e tudo o que você poderia suportar sob o sol implacável que em breve estará sobre você. Não há armários cheios de opções, nem a preocupação com a moda. Sua roupa é funcional, uma ferramenta como o seu martelo de pedra ou seu cinzel de cobre. Sua pele já está escura e curtida pelo sol, um mapa de anos passados sob seu olhar inclemente. Você sai de sua casa para o beco estreito. O ar da manhã é fresco, quase frio, um alívio fugaz antes da fornalha do dia. As estrelas ainda são visíveis, incrivelmente brilhantes e próximas, em um céu sem a poluição luminosa de cidades futuras. Você conhece as constelações. Elas são suas companheiras, marcando a passagem do tempo de forma mais confiável do que qualquer calendário. Acima do tudo, no horizonte a leste, você pode ver a silhueta, mesmo a esta distância. Mesmo com a maior parte ainda por construir, ela é colossal. Uma forma geométrica perfeita, escura contra o céu que começa a clarear. A Grande Pirâmide. A montanha de luz de Khufu, ela não parece ter sido construída, mas sim ter crescido da própria terra, uma manifestação da vontade dos deuses e do poder do faraó. E você é uma das formigas humanas que a está erguendo, pedra por pedra. Um sentimento de assombro
se mistura ao seu cansaço. Em seu mundo moderno, você veria guindastes de aço, máquinas movidas a diesel, ouviria o rugido de motores. Você veria um projeto mapeado em computadores, com lasers garantindo a precisão. Aqui, a única energia é a do músculo humano. A única máquina é a engenhosidade da mente. E ainda assim, a escala do que vocês estão alcançando desafia a lógica. O silêncio da alvorada parece carregar o peso de milhares de toneladas de pedra e a ambição de um rei que deseja viver para sempre. Você respira fundo, o ar enchendo seus pulmões. É hora de buscar sua primeira ração. O dia de trabalho está prestes a começar. Você se afasta da porta da sua casa e se junta ao fluxo crescente de homens que se movem pelas ruas estreitas e não pavimentadas da aldeia. O ar ainda está frio, mas agora carrega um novo aroma, um cheiro que domina todos os outros. O odor rico e reconfortante de pão assando. Em sua vida futura, você estaria acostumado ao cheiro de café torrado ou bacon, fritando, aromas de indulgência. Aqui, o cheiro de pão é o cheiro da própria vida, da sobrevivência, da força. Ele emana das padarias comunais, grandes estruturas de tijolos de barro, onde o fogo arde dia e noite. Uma indústria dedicada a um único propósito: alimentar a força de trabalho que está construindo a eternidade. O som de centenas de sandálias de papiro e pés descalços na terra batida cria um murmúrio rítmico, uma marcha sonolenta em direção ao coração da aldeia, onde a generosidade do faraó será distribuída. Vocês se reúnem em um pátio aberto, um espaço central onde a administração da aldeia opera. Não é uma multidão caótica, há uma ordem, uma disciplina que espelha a precisão que vocês aplicam no platô de Gizé. As equipes, seus dedijetes, se agrupam, cada uma com seu próprio capataz. Você encontra seus companheiros, homens cujos rostos você conhece tão bem quanto o seu próprio, cujas forças e fraquezas são expostas diariamente sob o sol. Um aceno de cabeça aqui, uma palavra resmungada ali, é a comunicação eficiente de homens que compartilham um fardo pesado. Em uma mesa de madeira, um escriba já está sentado com as pernas cruzadas. Sua paleta é de junco na mão, uma lousa de calcário ou um pedaço de papiro à sua frente. Ele não está conferindo um ponto eletrônico ou uma folha de pagamento. Ele está praticando uma forma de contabilidade que é a base de todo o império. Ele registra a presença de cada homem e a quantidade de comida que ele recebe. Este é o seu salário. Não moedas de ouro ou prata, menos esses conceitos de riqueza, são para os nobres. Sua riqueza é medida em calorias, em sustento. Quando chega a sua vez, você se apresenta ao capataz, que anuncia seu nome ao escriba. O escriba faz uma marca ao lado do seu nome. Não há cartão de crédito, nem pagamento por aproximação, nem transação digital. Sua identidade e seu valor para este projeto monumental são confirmados por um simples traço de tinta preta. Um ajudante lhe entrega sua porção. É pesada e substancial em suas mãos. Primeiro, o pão. Não é uma fatia leve e aerada de um pão, de forma moderna. É um pão de bédia, denso, escuro e de formato grosseiro, feito de trigo emer moído grosseiramente. A crosta é dura, quase queimada pelo calor do forno de barro, e o miolo é espesso e satisfatório. Ao parti-lo, você sente a textura granulada e sabe que, inevitavelmente, haverá finos grãos de areia da pedra de moer misturados à massa, menos algo que faria um consumidor moderno reclamar, mas que para você é simplesmente parte do sabor da comida. Junto com o pão, você recebe sua cerveja, a Enquete. Você a recebe em uma tigela de barro simples, a mesma que você usa todos os dias. Seria um choque para sua mente futura pensar em cerveja no café da manhã, associando a lazer ou excesso. Mas esta não é a cerveja filtrada e gaseificada do seu futuro. Esta cerveja é espessa, turva e ópera, mais parecida com um mingau líquido do que com uma bebida. É feita dos mesmos grãos do seu pão, levemente fermentada, e é uma fonte de nutrição incrivelmente densa. É comida e bebida em uma só. É rica em vitaminas, carboidratos e proteínas. Mais segura para beber do que a água do rio, que pode trazer doenças. E fornece a energia líquida de que você precisará desesperadamente nas próximas horas. O sabor é ligeiramente azedo, com a doçura do malte por baixo, e a textura é cremosa. É o equivalente antigo de uma bebida energética. Um shake de proteína e um café da manhã completo. Tudo em uma única tigela.
Você se senta com seus companheiros de equipe em bancos baixos de barro ou simplesmente no chão e come em um silêncio concentrado. O ato de comer não é um passatempo, é uma tarefa. É o processo de abastecer a máquina do seu corpo. Você mergulha pedaços do pão duro na cerveja espessa, amolecendo e combinando os sabores. O pão raspa o céu da sua boca. A cerveja quente, pois não há refrigeração, desce pela sua garganta, espalhando um calor imediato pelo seu estômago. Você sente a energia começando a fluir de volta para seus membros doloridos. O açúcar dos grãos atingindo sua corrente sanguínea, a dor muscular diminuindo ligeiramente sob o influxo de calorias. Ao seu redor, o pátio está cheio do som de homens mastigando, engolindo, o tilintar ocasional de uma tigela de barro. Não há conversas longas. A economia de movimento que vocês usam no trabalho se aplica aqui também. Cada ação tem um propósito. Comer agora significa ter força mais tarde. E a força é a moeda mais valiosa neste lugar. Você termina sua refeição, raspando os últimos vestígios de cerveja da tigela com o último pedaço de pão. Você não deixa nada. Desperdiçar a dádiva do faraó seria não apenas ineficiente, mas um insulto aos deuses. O céu agora está visivelmente mais claro. As primeiras bordas do sol ameaçando aparecer sobre as montanhas distantes, o combustível foi consumido. O calor do dia ainda não chegou, mas você já pode senti-lo pairando no horizonte, assim como o peso das pedras que o aguardam. Com a tigela vazia em mãos, você a devolve ao local de coleta, um gesto repetido por centenas de outros homens ao seu redor. O zumbido da conversa matinal aumenta, mas é um som contido, funcional. Não há tempo para o lazer. O capataz do seu jet solta um chamado gutural. Um som que é tanto um comando quanto um ponto de encontro, e sua equipe se reúne. O sol, agora, finalmente rompe o horizonte, um disco ofuscante de luz laranja que incendeia as bordas das nuvens distantes. Instantaneamente, a paisagem muda. A luz fria e cinzenta da alvorada é banida, substituída por um brilho dourado que se espalha pelo deserto. E a pirâmide, antes uma silhueta escura, de repente ganha forma, profundidade e uma presença aterrorizante. A luz do sol atinge as poucas pedras de revestimento de calcário branco de Tura, que já foram polidas e instaladas. E elas brilham com uma intensidade divina, como se a própria estrutura estivesse gerando luz. Sua jornada começa, você e os outros homens saem da aldeia em um fluxo constante, uma artéria humana pulsando em direção ao coração do platô. Em sua vida futura, seu trajeto para o trabalho seria uma experiência isolada. Você estaria dentro de um carro, de um ônibus ou de um trem, observando o mundo passar por uma janela de vidro, talvez ouvindo música em fones de ouvido para se isolar ainda mais. Aqui não há tal separação. Você é parte da paisagem, e a paisagem é parte de você. Seus pés, calçados em sandálias simples, de papiro, ou simplesmente descalços, sentem cada nuance do caminho, menos a terra compactada e dura da estrada principal. Os seixos soltos que rolam sob seu peso, a areia fina que se acumula nas bordas, você sente a brisa da manhã, ainda fresca, em sua pele nua, mas já consegue sentir a promessa do calor que ela carrega, um prenúncio do fogo que virá. A caminhada é de talvez 1,5 km, uma distância que um carro moderno cobriria em 2 minutos. Para você, é uma procissão de 20 minutos, um tempo para o seu corpo terminar de despertar e para a sua mente se preparar para o que está por vir. O som da sua jornada é o ritmo de milhares de passos, um barulho constante e arrastado que é o som fundamental da força de trabalho. Acima disso, há um murmúrio de conversas, fragmentos de piadas, queixas sobre dores musculares, palavras de encorajamento. Vocês não andam em silêncio. Vocês são uma comunidade em movimento, e o som de suas vozes é uma afirmação de sua existência contra a vastidão silenciosa do deserto. Você caminha com seu grupo, ombro a ombro com homens que se tornaram seus irmãos. A sobrevivência e o sucesso aqui dependem da confiança mútua. O homem ao seu lado é aquele cuja força combinada à sua moverá uma pedra que nenhum dos dois poderia mover sozinho. É aquele que irá segurar a corda que impede um bloco de esmagá-lo. Essa caminhada matinal é um ritual que reforça esses laços, uma reafirmação diária de sua interdependência. A cada passo, a pirâmide cresce. É uma ilusão de ótica que nunca perde seu poder de intimidar e inspirar. De longe, ela é uma forma geométrica perfeita. De perto,
ela se torna um mundo em si mesma. Você começa a distinguir os detalhes que eram invisíveis da aldeia. Você vê as enormes rampas de terra, tijolos e lascas de pedra que serpenteiam pelas suas faces, como estradas construídas para gigantes. Você vê as fileiras de blocos de pedra, cada um do tamanho de uma grande mesa, empilhados com uma precisão desconcertante. E o mais impressionante de tudo, você começa a ver as outras pessoas, pontos minúsculos movendo-se sobre a estrutura, homens que já começaram o trabalho do dia. Eles parecem formigas em uma montanha colossal, e a visão serve como um lembrete humilhante da sua própria pequenez e, paradoxalmente, da grandeza do que vocês, juntos, estão criando. O ar também muda à medida que você se aproxima. O cheiro limpo do deserto começa a ser substituído por um odor mais complexo. Você sente o cheiro da própria pedra, um cheiro seco e mineral liberado pelos cinzéis. Há o cheiro de suor humano, o odor pungente de milhares de corpos já começando a trabalhar. E, mais proeminente, o ar começa a ficar pesado com uma poeira fina e branca de calcário. Um pó que entra em suas narinas e se assenta na parte de trás de sua garganta, com um gosto ligeiramente amargo. O som também se intensifica. O murmúrio distante que você ouvia da aldeia se transforma em uma cacofonia de trabalho. Você começa a ouvir o clink-clink-clink metálico dos cinzéis de cobre contra a pedra, o baque surdo dos malhos de madeira, o som rangente de enormes blocos de pedra sendo arrastados sobre vigas de madeira e o mais humano de todos os sons, os gritos dos capatazes e os cantos rítmicos das equipes que já estão puxando as cordas. É o som de uma montanha sendo construída e é ensurdecedor. Você chega à base do platô, o ponto onde a terra plana começa a se elevar em direção à construção. Você para por um momento, esticando o pescoço para olhar para cima, para o cume inacabado contra o céu azul profundo. A energia do pão e da cerveja está quente em seu estômago. A dor em seus músculos foi substituída por uma prontidão familiar. A jornada terminou. O trabalho está prestes a começar. Você dá o último passo que o leva da estrada de acesso para o canteiro de obras propriamente dito, e o mundo se transforma. O som, que antes era uma cacofonia distante, agora o envolve por completo. É uma onda de choque física, uma muralha de ruído tão densa que você a sente vibrar em seu peito e nos ossos de seus pés. Msuf, você conheceria o barulho de britadeiras, o rugido de motores a diesel e o grito agudo de serras elétricas. Sons mecânicos, impessoais e esmagadoramente altos. O ruído aqui é diferente. É mais profundo, mais orgânico. É o som da própria humanidade empenhada em uma tarefa impossível. É o rugido de 10.000 homens. E ao contrário do que uma mente moderna poderia esperar, não é o som do caos. É o som de uma ordem complexa e brutal. Seu cérebro, acostumado a essa imersão diária, começa a dissecar a parede de som em seus componentes individuais. Há a camada de base, um tremor profundo e ressonante que vem do atrito de pedras colossais sendo arrastadas. O gemido da terra sob o peso de centenas de toneladas em movimento. Acima disso, há a percussão incessante, o craque agudo e penetrante de milhares de cinzéis de cobre batendo em calcário, o baque surdo e constante de malhos de dolerite, uma pedra mais dura que o granito, quebrando blocos brutos na pedreira próxima. E tecendo tudo isso, há a camada mais dominante, a voz humana. Não são gritos de agonia, mas vocalizações de esforço e comunicação. Você ouve os cantos rítmicos das equipes de transporte, frases curtas e repetitivas que sincronizam o puxar de dezenas de homens em um único pulso de força. Pax, agora, agora. Você ouve os chamados agudos dos capatazes, transmitindo ordens através do barulho. Suas vozes treinadas para cortar a cacofonia. É uma sinfonia industrial tocada com instrumentos de carne, osso e pedra. Visualmente, a cena é igualmente avassaladora. O ar está espesso com a poeira de calcário que vocês mesmos levantam. O sol da manhã, agora mais alto no céu, penetra nesta névoa de pó em feixes dourados, iluminando cenas de trabalho hercúleo por toda parte. A poeira se assenta em tudo, cobrindo sua pele escura com uma fina camada branca, grudando no suor que já começa a se formar em sua testa. Ela entra em suas narinas, arranha sua garganta e deixa um gosto mineral e seco em sua boca, que se mistura ao retrogosto do pão e da cerveja. EMSU futuro. Leis de segurança no trabalho exigiriam máscaras, óculos de proteção e sistemas de ventilação. Aqui,
Respirar a poeira do seu trabalho é simplesmente parte do processo, uma consequência tão inevitável quanto o cansaço. Mas não há desordem. A mente moderna veria uma multidão, um enxame de atividades sem sentido. Seus olhos, no entanto, veem a estrutura, a coreografia precisa. O canteiro de obras é dividido em zonas. Lá, perto da base da pirâmide, estão as equipes de acabamento, polindo as pedras de revestimento com uma pasta de areia e água. Mais adiante, estão as artérias principais, os caminhos de transporte por onde os trenós com os blocos de pedra são arrastados. Esses caminhos são mantidos molhados por equipes de aguadeiros, garantindo um movimento suave. Na pedreira você vê a extração e nas rampas, o trabalho de elevação. Cada homem tem um lugar, cada equipe tem uma função. É uma fábrica a céu aberto, uma linha de montagem onde o produto é um degrau para a eternidade. Você e seu Jet não se dispersam. Vocês se movem como uma unidade, abrindo caminho através da atividade frenética até a área designada para as equipes de transporte de nível inferior. Seu capataz o leva até um supervisor, um homem com uma tanga de linho mais fino e uma postura de autoridade. Ao lado dele, um escriba anota diligentemente em uma placa de madeira coberta de gesso. Não há computadores, nem planilhas, nem software de gerenciamento de projetos. A organização deste empreendimento colossal repousa sobre a memória humana, a hierarquia estrita e a capacidade de um homem registrar o trabalho de centenas com simples traços de um pincel de junco. Seu capataz recebe as ordens do dia. Talvez hoje vocês estejam designados para trazer blocos da pedreira local. Talvez estejam movendo pedras de revestimento que chegaram em barcaças de Tura, do outro lado do Nilo. As ordens são claras, específicas. Sua equipe, os companheiros fortes de Khufu, têm uma reputação a manter. Dar nomes às equipes não é um capricho, é uma ferramenta de gestão. Cria um senso de identidade, de orgulho e de competição saudável entre os grupos. Vocês não são trabalhadores anônimos. Vocês são uma unidade conhecida. E o sucesso ou o fracasso de sua tarefa do dia refletirá em todos vocês. O capataz retorna, o rosto impassível. Ele transmite as ordens. Hoje, a tarefa é levar 10 blocos da área de desembarque do Nilo até a base da rampa principal. 10 monstros de 2,5 toneladas cada. Um dia de trabalho brutal, como todos os outros. Um olhar de entendimento silencioso passa entre você e seus companheiros. Não há queixas. Não há suspiros, há apenas a aceitação do trabalho. O rugido de 10.000 homens não é mais um som externo que o assalta. Você está prestes a se tornar parte dele. Você se vira, caminha em direção às cordas grossas de papiro e com o primeiro grito do seu capataz, sua voz se junta ao coro. Com as ordens recebidas e o propósito do dia definido, sua equipe se move com uma eficiência nascida da repetição. Vocês se dirigem a uma área designada perto da base da rampa, onde os equipamentos para as equipes de transporte são armazenados. Em sua vida futura, a preparação para um trabalho de construção pesada envolveria a verificação de motores, o teste de sistemas hidráulicos e a calibração de sensores a laser. Seria uma interação com máquinas complexas, onde a sua segurança dependeria da engenharia de outras pessoas, de luzes de aviso e de alarmes sonoros. Aqui, sua preparação é um ato muito mais íntimo e visceral. É uma conversa silenciosa entre você e os objetos simples que serão a única barreira entre você e o peso esmagador da pedra. Sua segurança não depende de uma máquina, mas da integridade da fibra natural e da madeira sólida, e da sua habilidade em discernir a força da fraqueza. Sua primeira e mais vital ferramenta é a corda. Vocês se aproximam de uma bobina colossal de cordame de papiro que descansa na areia como uma serpente adormecida. Não é a corda fina e leve que você conheceria no futuro, feita de nylon ou polímeros sintéticos, capaz de suportar milhares de quilos com a espessura de um polegar. Esta corda é um monstro orgânico, um feixe de fibras vegetais trançadas tão grosso quanto a coxa de um homem. Para movê-la, são necessários vários de vocês. E quando você a agarra, a textura é a primeira coisa que seus sentidos registram. Suas mãos, já cobertas por uma armadura de calos grossos e amarelados, sentem a superfície áspera e fibrosa. A corda é surpreendentemente rígida e pesada, e exala um cheiro seco e adocicado de papiro seco ao sol. Um odor que lembra as margens do Nilo. O que se segue é o ritual mais importante do seu dia. Não é apenas pegar a corda e ir trabalhar, é inspecioná-la.
Você e seus companheiros começam a desenrolar uma longa sessão, e cada homem passa as mãos experientes sobre sua superfície. Seus dedos não estão apenas sentindo, eles estão lendo a história da corda. Eles procuram por qualquer ponto onde a tensão e o atrito tenham desgastado as fibras. Qualquer área que pareça mais fina ou mais macia que o resto, eles procuram por filamentos quebrados, por sinais de que a trança está se desfazendo. Um engenheiro do futuro usaria testes de estresse, raios caches ou ultrassom para encontrar falhas estruturais invisíveis. Seus dedos são seus únicos sensores. Sua vida e as vidas dos homens ao seu redor dependem da sensibilidade da sua pele, da sua capacidade de detectar uma anomalia que poderia levar a uma catástrofe. Uma corda que se parte sob a tensão de um bloco de 2 toneladas não apenas falha em sua tarefa, ela libera uma força destrutiva que pode esmagar um homem como um inseto. Cada centímetro da corda é, portanto, examinado com uma concentração reverente. Em seguida, vêm as alavancas. São vigas maciças de madeira de acácia, um dos poucos tipos de madeira dura e confiável disponíveis nesta terra. Elas estão empilhadas, prontas para o uso. Você escolhe uma, sentindo seu peso familiar em seus ombros. A madeira foi polida ao longo de meses e anos de uso, lisa e escura pela gordura e suor de inúmeras mãos, incluindo as suas, mas também está marcada, coberta de cicatrizes e moças onde foi forçada contra a borda afiada da pedra. Assim como com a corda, a inspeção é tátil e visual. Você passa os olhos por todo o seu comprimento, procurando o inimigo mais perigoso da madeira, as rachaduras. Uma fissura fina, quase invisível, poderia se abrir sob pressão, fazendo com que a alavanca se partisse com um estalo explosivo, enviando estilhaços como lanças pelo ar. Você bate a alavanca contra o chão, ouvindo o som que ela produz. Um som sólido e ressonante significa força. Um som oco ou abafado pode significar uma fraqueza interna. É uma ciência imprecisa, baseada inteiramente na experiência e na intuição. As ferramentas de metal que você pode encontrar são poucas e preciosas, como o transportador. Você raramente usa um cinzel, mas você vê os pedreiros cuidando dos seus. São feitos de cobre, o metal mais forte que vocês possuem para o trabalho. O cobre é macio em comparação com o aço do futuro. Sua ponta se amassa e se dobra com o uso constante contra a pedra, exigindo ser reforjada e afiada constantemente. Ver um pedreiro inspecionando seu cinzel é observar um ato de cuidado profundo, pois uma ferramenta ineficaz significa mais esforço, mais tempo e mais risco. Para você, talvez a única peça de metal seja a ponta de uma sonda usada para verificar os espaços entre os blocos. É fria ao toque. Mesmo sob o sol que já começa a aquecer, um pequeno pedaço de tecnologia valiosa em um mundo de materiais orgânicos. Essa inspeção não é motivada pelo medo, mas pelo profissionalismo. É a marca de um trabalhador que entende que a sua vida e a sua ferramenta estão intrinsecamente ligadas. Não há rede de segurança, não há seguro de trabalho, não há equipes de resgate com equipamentos pesados. A segurança é uma responsabilidade pessoal e coletiva. A confiança que você tem em seus companheiros de equipe é a mesma. Confiança que você deposita na solidez de uma viga de madeira e na força de uma corda de papiro. Com as ferramentas consideradas adequadas, sua equipe se posiciona. Vocês se curvam para pegar a corda principal, o peso dela se acomodando em seus ombros e costas. Vocês não estão apenas levantando fibras e madeira, vocês estão levantando a responsabilidade pela vida um do outro. Agora equipados e mentalmente preparados, vocês se voltam para o primeiro desafio do dia. O monstro de calcário que os espera, imóvel sob o sol da manhã, com as cordas pesando em seus ombros e as alavancas de madeira em mãos. Sua equipe se move em direção à beira do canal artificial, que foi escavado para trazer os materiais do grande rio Nilo até mais perto do platô. É aqui que as barcaças, após uma longa viagem desde as pedreiras de Tura, do outro lado do rio, descarregam seu precioso carregamento. Os blocos de calcário branco e fino que formarão a pele brilhante e sagrada da pirâmide. Vocês passam por pilhas de materiais, por outras equipes, em diferentes estágios de suas tarefas, até que seu capataz para diante de um único e massivo cubo de pedra, que descansa sobre rolos de madeira na terra batida. Este é o seu primeiro adversário do dia. Você para e o encara. Emesu Futuro. Você estaria acostumado a ver materiais de construção em pallet, medidos em metros cúbicos ou toneladas em uma nota fiscal.
Objetos a serem movidos por um guindaste ou uma empilhadeira com um simples puxar de uma alavanca. A máquina faria o trabalho, e o peso real do objeto seria um número abstrato em um pedaço de papel. Aqui não há abstração. O peso é uma presença física, quase uma personalidade. O bloco de calcário à sua frente tem a altura da sua cintura, mas é mais largo do que você consegue alcançar com os braços abertos. Sua superfície não é perfeitamente lisa. Ela carrega as marcas das ferramentas de cobre que a cortaram da montanha, sulcos e ranhuras que contam a história de sua extração. Ele parece antigo, um pedaço do esqueleto da terra, e exala uma sensação de inércia absoluta, uma recusa teimosa em se mover. Ele pesa mais de 2 toneladas. Dito assim, é apenas um número, mas o que isso realmente significa é que ele pesa mais do que 20 homens, como você, e sua tarefa é movê-lo. O capataz não grita ordens para um ataque impensado. Ele caminha ao redor do bloco, estudando-o como um general estudaria as defesas de um inimigo. Ele examina o terreno, a posição dos rolos de madeira sobre os quais o bloco descansa e planeja a estratégia. O primeiro e mais perigoso passo não é puxar, mas transferir o bloco dos rolos para o grande trenó de transporte de madeira que está ao lado. É uma operação de precisão delicada, onde um erro de cálculo de 1 centímetro pode resultar em um desastre. O rugido do canteiro de obras parece recuar, substituído por uma zona de intensa concentração ao redor da pedra. O mundo se resume a você, seus companheiros, o capataz, e este monstro de 2 toneladas. A seu comando, a equipe se divide. Metade de vocês, incluindo você, pega as pesadas alavancas de acácia. Vocês se posicionam de um lado do bloco, encontrando fendas e imperfeições na base da pedra, onde podem encaixar as pontas de suas alavancas. Não há ruído de motores, apenas o som de madeira raspando em pedra e a respiração pesada dos homens. O capataz assume uma posição onde pode ver todos vocês. Ele não usa um apito ou um megafone. Ele usa a ferramenta mais antiga e eficaz, a voz humana, em um canto rítmico. Preparem, ele canta, e vocês se inclinam, colocando todo o peso de seus corpos contra as alavancas, sentindo a madeira se curvar ligeiramente sob a tensão. O cheiro de seu próprio suor já começa a se misturar com o pó de calcário no ar. Tot, tot, tot. Agora ele grita. Com um único grunhido coletivo que parece sair das profundezas da terra, vocês empurram. Por um instante, nada acontece. É como tentar mover uma montanha com as próprias mãos. A pedra resiste. Seus músculos gritam em protesto. As veias em seu pescoço e braços se destacam como cordas. Você sente a alavanca de madeira vibrar sob a tensão imensa. E então, com um gemido agonizante da madeira e um rangido profundo da pedra sobre os rolos, o bloco se move. Ele não se levanta, mas se inclina. Apenas a espessura de 2 dedos, mas é o suficiente. É a vitória da alavancagem e do esforço coordenado sobre a força bruta da gravidade. Enquanto vocês mantêm a pressão, o suor ardendo em seus olhos. A outra metade da equipe trabalha febrilmente, removendo os rolos de um lado e empurrando o pesado trenó de madeira para o espaço recém-criado. É uma dança perigosa e coreografada, executada sob 2 toneladas de potencial mortal. O processo é repetido. Inclinar, segurar, mover o trenó. Inclinar novamente do outro lado. Remover os últimos rolos. Finalmente, com um baque surdo e profundo que estremece o chão sob seus pés, o bloco de calcário assenta-se completamente sobre a plataforma do trenó. Um suspiro coletivo de alívio percorre a equipe. A parte mais tecnicamente difícil e perigosa está feita. O monstro foi domado e colocado em sua coleira. Agora, a tarefa se transforma de uma de precisão para uma de resistência. Vocês pegam as grossas cordas de papiro e começam a amarrar o bloco ao trenó, usando nós complexos que são passados de geração em geração de construtores. Nós projetados para se apertarem com atenção, não para ceder. A pedra, que antes era apenas um obstáculo, agora é sua carga. Vocês a conquistaram. Com o bloco seguro, vocês se posicionam nas longas cordas de arrasto que se estendem à frente do trenó. Você olha para a longa trilha de areia molhada que leva em direção à rampa distante. O primeiro desafio foi vencido, mas a longa e árdua jornada está apenas começando. Com o bloco de calcário firmemente amarrado ao grande trenó de madeira, a fase de preparação termina e a de esforço bruto começa. Você e os outros homens da sua equipe se alinham ao longo das 2 grossas cordas de arrasto
que se estendem pela frente do trenó. Vocês se posicionam em um padrão de espinha de peixe, ombros voltados para a direção do movimento, pés firmemente plantados na areia para obter a máxima tração. Você enrola a corda em suas mãos, a textura áspera do papiro mordendo seus calos. O peso da corda por si só já é substancial. Você se inclina para frente, colocando seu peso corporal contra a corda, sentindo-a esticar até que não haja mais folga. Ela fica tensa, como a corda de um arco, e você pode sentir a inércia colossal das 2,5 toneladas de pedra na outra extremidade. Uma força teimosa e imóvel. O capataz se posiciona de lado, onde pode ver tanto o trenó quanto cada um de vocês. Ele levanta a mão. O barulho do canteiro de obras ao redor parece diminuir à medida que sua concentração se afunila para este único momento. Você foca na nuca do homem à sua frente, na tensão dos músculos de suas costas. O sol, agora subindo mais alto, começa a queimar sua pele. O capataz dá o primeiro comando. Um grito preparatório. Seu corpo inteiro se contrai. Você e os outros homens grunhem em uníssono, seus músculos se transformando em nós de esforço. As solas de seus pés se enterram na areia solta e seca, que cede sob a pressão, roubando-lhe a alavancagem. O trenó range, geme e se move talvez a espessura de um dedo antes de parar, resistindo com uma teimosia geológica. A força necessária é imensa, quase insuperável. Parece que vocês estão tentando arrastar a própria montanha. Mas agora, outra figura entra em cena. Um homem cujo papel é tão crucial quanto o seu. É o aguadeiro. Ele não carrega cordas ou alavancas, mas sim 2 grandes potes de barro cheios de água, suspensos em uma vara sobre seus ombros. Ele caminha calmamente até a frente do trenó, sua face impassível, como se não estivesse prestes a realizar um ato de pura magia de engenharia. Para um observador do futuro, sua presença poderia parecer um luxo, talvez para assentar a poeira ou para oferecer de beber, mas você sabe a verdade. Ele é a chave. O aguadeiro se posiciona diretamente na frente do caminho do trenó e começa a andar para trás, na direção em que vocês estão puxando. Com um movimento habilidoso e econômico, ele inclina um dos potes de barro e começa a derramar um fio de água constante e controlado diretamente na areia, bem em frente às 2 lâminas de madeira do trenó. Não é uma inundação descuidada, é uma aplicação precisa. Você observa a água escura atingir a areia dourada e seca, transformando-a instantaneamente em uma mancha escura e firme. O cheiro de terra molhada e poeira úmida sobe no ar quente, um odor que se tornou para você o cheiro do progresso. Em sua vida futura, os cientistas descobririam que a quantidade certa de água une os grãos de areia, criando uma superfície firme que reduz o coeficiente de atrito em até 50%. Você não conhece a ciência por trás disso. Você não precisa. Você conhece o resultado. É um conhecimento sagrado, passado de capataz para capataz, de trabalhador para trabalhador. É a sabedoria que permite que homens mortais movam pedras destinadas aos deuses. O capataz vê que a areia está pronta. Ele levanta a mão novamente. Atenção, retorna às cordas. Mas desta vez, há uma expectativa diferente. Uma centelha de esperança. Preparem. Ele canta novamente, sua voz carregando o ritmo do trabalho. Você se inclina, seus músculos gritando em antecipação. A areia sob seus pés ainda está solta, mas você sabe que a areia sob o trenó agora é sua aliada, não sua inimiga. Tot, tot, tot. Ele ruge. O esforço coletivo é o mesmo. A força que vocês aplicam é igualmente imensa, mas o resultado é noturnamente diferente. Com um gemido profundo e um rangido de madeira contra a areia úmida, o trenó se solta. A inércia inicial é quebrada. A pedra, o monstro, está em movimento. Ainda é um trabalho esmagadoramente difícil. Seus músculos queimam e o suor escorre pelo seu rosto, pingando da ponta do seu nariz. Mas não há mais a sensação de puxar contra um objeto imóvel. Há um deslizamento, um movimento para frente que, embora lento, é contínuo. Você pode sentir a diferença através da corda. A vibração mudou. O trenó não está mais afundando e arando a areia. Está deslizando sobre ela. Agora, o trabalho se torna um ritmo, uma dança lenta e brutal. O aguadeiro continua seu movimento para trás, seu fluxo de água, uma oferta constante ao deserto. O capataz começa um canto rítmico, e vocês puxam a cada batida, seus corpos se movendo em uma harmonia forçada. Um passo,
Puxa, outro passo, puxa. O trenó deixa 2 sulcos escuros e úmidos em seu rastro. A técnica simples, mas brilhante, transformou uma tarefa quase impossível em uma tarefa meramente hercúlea. Você não está mais lutando contra o deserto. Você está usando um de seus elementos mais preciosos, a água, para domar sua natureza mais teimosa, a areia. E assim, metro a metro, sob o olhar cada vez mais quente do Deus Sol-Ra, vocês começam a arrastar o futuro da eternidade em direção à sua morada final. Com a pedra finalmente deslizando sobre a areia úmida, a natureza do seu trabalho muda. A batalha contra a inércia foi vencida. Agora começa a longa guerra de atrito. Mover o bloco não é apenas uma questão de força bruta contínua. Se cada homem puxasse de acordo com seu próprio ritmo e força, seus esforços se anulariam, a corda esticaria e afrouxaria em pulsos caóticos. E o pesado trenó guinaria, e talvez parasse completamente. A tarefa agora requer algo mais poderoso do que o músculo individual. O poder esmagador do uníssono. E para alcançar o uníssono, vocês dependem da tecnologia mais antiga e confiável da humanidade. A voz, o capataz, que até agora dava comandos diretos, transforma-se em algo diferente. Ele se torna um condutor, um metrônomo humano. Ele caminha ao lado da sua coluna de homens, seus olhos varrendo cada corpo, medindo o ritmo de seus passos, sentindo a cadência do trenó que range. Ele não olha para um relógio ou um dispositivo eletrônico. Ele lê a linguagem corporal do esforço. Então, ele começa. Não é uma música como você a conheceria em seu futuro, com melodia e harmonia. É algo muito mais primordial. É um cântico de trabalho. Ele começa com uma chamada, uma única palavra, ou frase curta, gritada em um tom agudo e claro que corta o barulho do canteiro. Ele canta, prolongando a sílaba, um som que serve como um aviso, um comando para preparar os músculos. Você ouve o chamado, e seu corpo responde instintivamente. Você respira fundo, sentindo o ar quente e poeirento encher seus pulmões. Você firma os pés na areia, seus dedos se cravando para obter a máxima aderência. Você sente o homem à sua frente fazer o mesmo, a tensão percorrendo a linha de corpos como uma corrente elétrica. A corda, que estava meramente tensa, agora parece viva em suas mãos, vibrando com a energia potencial de 50 homens. Então, o capataz completa o chamado com uma explosão sonora curta e percussiva. E no exato instante em que a sílaba atinge seus ouvidos, você e todos os outros homens expelem o ar de seus pulmões em um grunhido gutural e uníssono. Não é uma palavra, é um som de puro esforço, Hang. E com esse som, você puxa, todo o seu corpo se contrai em um único e violento pulso de força. Seus braços, ombros, costas e, mais importante, suas pernas e quadris explodem em esforço. Por uma fração de segundo, 50 corpos individuais se tornam um único motor humano, gerando uma onda de torque que viaja pelas cordas. Você sente a sacudida quando a força coletiva atinge o trenó e ele avança sobre a areia molhada. Em um mundo futuro, o motor de combustão interna faria isso com uma eficiência impessoal. Aqui, o motor é feito de carne e osso, e o cântico é o sistema de ignição que garante que todos os pistões disparem no mesmo momento preciso. O ciclo se repete. O chamado de preparação do capataz e o grito de ação, up, e a cada up, o seu grunhido se junta ao de seus companheiros, e a pedra avança mais um pouco. O processo é hipnótico. O sol começa a bater com mais força, o suor escorre livremente pelo seu corpo, e a dor em seus músculos se torna uma presença constante e ardente. Mas o cântico lhe dá algo em que se concentrar além da dor. Ele ocupa sua mente, esvaziando-a de tudo, exceto do ritmo. Passo, grito, put, passo, grito, put. O som dos seus pés batendo na areia, em uníssono, o ranguido do treno. O chamado do capataz e sua resposta coletiva se fundem em uma única trilha, sonora de trabalho. Esta não é apenas uma ferramenta para a eficiência, é uma ferramenta para a sobrevivência. Se um homem tropeçar ou seu ritmo vacilar, o puxão desigual pode desestabilizar a linha inteira. Se o ritmo for perdido, o momento do trenó pode ser quebrado, forçando vocês a lutar novamente contra a terrível inércia inicial. O cântico é a rede de segurança. Ele mantém todos focados, todos em sincronia, todos vivos. Você olha para as outras equipes de transporte à distância
e vê a mesma cena se repetindo. Cada equipe tem seu próprio capataz, seu próprio ritmo, sua própria melodia de esforço. O platô de Gizé não é apenas um lugar de ruído caótico. É um lugar onde dezenas de cânticos de trabalho se sobrepõem, criando uma vasta e complexa polifonia de esforço humano. O cântico também forja um vínculo invisível entre vocês. O sofrimento compartilhado, a exaustão compartilhada e, o mais importante, o ritmo compartilhado. Você não está apenas puxando uma corda ao lado de estranhos. Você está participando de um ritual com seus irmãos. A voz deles, unida à sua no grunhido de esforço, é um lembrete constante de que você não está sozinho. Sua força individual é finita, mas a força do canto coletivo, a força do Dedijet, parece quase ilimitada. Você se perde no ritmo, seu eu individual se dissolvendo na identidade maior da equipe. O sol pode queimar, os músculos podem gritar, mas enquanto o capataz cantar, você puxará, e a montanha de pedra surrender-se-á, centímetro por centímetro, ao poder da sua voz unida. Após uma jornada exaustiva e lenta, através da areia compactada e molhada, sua equipe finalmente chega à base da grande rampa. Em sua vida futura, a palavra rampa evocaria a imagem de uma estrutura de concreto ou aço, com um ângulo preciso e uma superfície lisa, projetada por engenheiros com a ajuda de computadores. A estrutura à sua frente é algo totalmente diferente. É uma montanha feita pelo homem, projetada para servir à construção de outra montanha. Ela se ergue da base da pirâmide e abraça em uma espiral colossal uma estrada elevada que sobe em direção ao céu. Ela não é feita de aço, mas de milhões de tijolos de barro do Nilo, compactados com terra, gesso e incontáveis lascas de calcário, os resíduos do trabalho dos pedreiros. Sua superfície não é lisa, mas coberta por vigas de madeira transversais, como os dormentes de uma futura ferrovia, colocadas para dar aos trenós uma superfície mais lisa, para deslizar e aos seus pés uma melhor aderência. Ela é uma maravilha da engenharia por si só, uma estrutura temporária tão monumental quanto a própria pirâmide que ela serve. Parar na base e olhar para cima é um exercício de humildade. A rampa sobe em um ângulo suave, mas implacável, desaparecendo na vastidão da face da pirâmide. Você vê outras equipes muito acima de você, silhuetas escuras contra o céu azul brilhante, parecendo perigosamente pequenas. A visão lhe dá uma perspectiva vertiginosa de quão alto vocês já construíram e de quão incrivelmente longe ainda tem que ir. Esta não é apenas uma estrutura funcional. Em sua mente, ela é uma escada literal, um caminho que permite que vocês, homens mortais, transportem os componentes da casa eterna de um Deus para mais perto dos céus. Cada passo para cima na rampa é um passo para mais perto do divino. A transição do terreno plano para a inclinação é um momento de esforço máximo. O capataz muda o tom de seu cântico. O ritmo se torna mais lento, mas e poderoso. As chamadas de preparação são mais longas, permitindo um instante extra para firmar os pés e encher os pulmões. As explosões de ação são mais guturais, exigindo uma explosão de força ainda maior. O aguadeiro, cujo trabalho já era crucial, agora se torna a linha tênue entre o sucesso e o desastre. Ele não apenas molha a superfície à frente, mas também a lubrifica com argila ou gesso líquido, criando uma camada escorregadia sobre as vigas de madeira para combater o inimigo requém, introduzido a gravidade. Ri, ou capataz canta, sua voz se esforçando com a antecipação. Você se inclina para a frente até que seu peito quase toque seus joelhos, a corda de papiro cortando seu ombro. Seus músculos, já queimando pelo esforço no plano, agora se preparam para uma nova dimensão de dor. Yay. Com um grito, vocês explodem em esforço. O grunhido coletivo é mais profundo, mais animalesco. Por um momento terrível, o trenó resiste à gravidade o puxando para trás com uma força invisível e poderosa. Você sente o chão tentando escapar sob seus pés. Seus calcanhares se enterram nas vigas de madeira. Por um instante, é um impasse. E então, com um gemido agonizante da madeira do trenó, ele cede. Ele começa a se mover para cima. A subida é uma tortura lenta. Cada passo é uma vitória. O mundo se inclina, e seu corpo deve lutar contra essa inclinação a cada segundo. O peso que você está puxando não é mais apenas o peso morto da pedra. É o peso da pedra multiplicado pela inclinação da terra. O sol, agora quase no seu zênite, não tem piedade. Não há sombra na rampa. Ele bate em suas costas nuas e em sua cabeça,
roubando a umidade do seu corpo com uma eficiência brutal. O suor não apenas escorre, ele jorra, criando rios de lama branca de calcário em sua pele. Sua respiração se torna ofegante, cada inspiração um esforço para puxar o ar quente e poeirento para seus pulmões em chamas. A única coisa que o impede de desmaiar é o ritmo. O cântico do capataz é sua âncora, sua força vital. Ele o força a continuar. Um puxão de cada vez. Você para de pensar. Você se torna um autômato de músculo e vontade. Sua existência é reduzida a este ciclo simples e brutal. Prepara, puxa, passo. Prepara, puxa, passo. Você não olha para cima, para não se desesperar com a distância que ainda falta. Você não olha para baixo, para não ficar tonto com a altura que já alcançou. Você foca na sua frente imediata. As costas suadas do homem à sua frente, a corda em suas mãos, a viga de madeira sob seus pés. A perspectiva muda à medida que vocês sobem. O canteiro de obras, antes um mundo avassalador que o cercava, agora se desenrola abaixo de você. Você tem vislumbres da paisagem, da faixa verde e exuberante do Nilo à distância, contrastando com o mar ocre do deserto. Você vê o padrão ordenado da sua aldeia. É uma visão que poucos egípcios jamais verão. Uma visão de poder e escala. Você está subindo em direção ao domínio dos deuses, e por um breve momento, você pode ver o mundo como eles o veem. Mas não há tempo para admiração. Um momento de distração pode ser fatal. A equipe inteira depende da sua concentração contínua. E assim, passo a passo, centímetro por centímetro, sob o olhar impiedoso de Ra, vocês arrastam sua carga sagrada para cima, subindo a escada que vocês mesmos construíram em direção ao céu. Enquanto vocês continuam a subida agonizante pela rampa, algo muda. Não é uma mudança no ritmo do cântico ou na inclinação do caminho. É o mundo ao seu redor. O sol, que antes era uma presença quente e ascendente no céu oriental, agora se posiciona diretamente acima de vocês. Não há mais ângulos, não há mais a possibilidade de uma sombra passageira. Raul Deus Sol está em sua barca do meio-dia, em seu ponto de máximo poder. E ele olha para baixo sobre o platô de Gizé sem piscar. O calor deixa de ser apenas uma condição do ambiente. Ele se torna uma força física, um inimigo ativo e opressor, que ataca você de todas as direções. A luz é a primeira arma. Ela não é mais dourada, mas de um branco ofuscante e implacável. Ela ricocheteia nas superfícies das pedras de calcário, transformando o canteiro de obras em um campo de brilho estonteante. Em Missu Futuro, você teria óculos de sol com proteção UV, polarizados para cortar o brilho. Aqui, sua única proteção é franzir os olhos, até que sua visão se reduza a fendas doloridas. As lágrimas que se formam para proteger seus olhos evaporam quase instantaneamente, deixando uma sensação de areia e queimação. O mundo perde seus contornos suaves, tornando-se uma paisagem de contrastes duros entre a luz ofuscante e as sombras escuras e nítidas. Cada movimento de cabeça envia flashes de luz para o seu cérebro, causando uma dor de cabeça latejante que se instala na base do seu crânio. Depois vem o calor em si. Ele não vem apenas de cima, ele irradia da gigantesca massa térmica da pirâmide ao seu lado, das vigas de madeira sob seus pés e reflete da areia ao redor. Você está preso em uma fornalha. O ar que você respira não oferece alívio. Ele queima seus pulmões, seco e superaquecido. Sua pele, já escura e curtida, parece estar sendo cozida lentamente. Você pode sentir o calor penetrando em seus músculos já exaustos, roubando a pouca força que lhes resta. Em sua vida moderna, você buscaria o refúgio do ar-condicionado. Sentiria o choque abençoado do frio artificial. Aqui, não há refúgio. O único alívio é o suor, o sistema de resfriamento do seu próprio corpo. Mas ele está lutando uma batalha perdida. O suor evapora no instante em que atinge sua pele, deixando para trás uma crosta branca de sal e pó de calcário que irrita e assa. A sede se torna seu universo. Não é a sede casual que pode ser saciada com um copo de água gelada de um filtro. É uma necessidade primordial, uma dor profunda e raspante em sua garganta. Sua boca fica seca e pegajosa. Sua língua parece um pedaço de madeira áspera. Cada vez que você engole, é um esforço doloroso. Você começa a sentir os efeitos da desidratação. Uma tontura leve, uma sensação de que o mundo está balançando ligeiramente a cada pulso de esforço. Seus pensamentos se tornam mais lentos, e a concentração necessária para manter o ritmo do cântico
se torna um esforço monumental. O corpo humano moderno, bem hidratado e nutrido, raramente é levado a esses limites. O seu corpo vive neste limite todos os dias. Você anseia pela cerveja nutritiva, mas sabe que a próxima ração ainda está a horas de distância. Aguadeiros passam, ocasionalmente, oferecendo goles de água morna de seus potes de barro, mas é uma medida de sobrevivência, não de conforto. Apenas o suficiente para manter-lo funcionando. Nunca o suficiente para saciar a sede profunda. Mesmo sob essas condições brutais, o trabalho não para. A pausa do Maiodea ainda não chegou. Parar na rampa é mais perigoso do que continuar. A inércia deve ser mantida. No entanto, a busca por alívio, por menor que seja, torna-se um instinto primário. Sua mente, mesmo embotada pelo calor, está constantemente calculando. Vocês se movem em uníssono, mas há uma deriva sutil em sua coluna de homens. Vocês se inclinam instintivamente para o lado da rampa, que está mais próximo da vasta face da pirâmide. Por quê? Porque a própria montanha que vocês estão construindo oferece o único vislumbre de misericórdia. À medida que o sol passa ligeiramente do zênite, a borda do nível superior da pirâmide projeta uma sombra fina e nítida. Não é uma sombra grande, talvez com a largura de um homem, mas é escuridão. É uma queda de alguns graus na temperatura. Lutar por um lugar nessa faixa de sombra torna-se uma competição silenciosa e desesperada. Vocês se ajustam, seus ombros se tocando, cada homem tentando colocar pelo menos uma parte de seu corpo fora do ataque direto do sol. Estar na sombra por um único ciclo do cântico é como beber um pequeno gole de água. É um alívio tão profundo que é quase doloroso, um lembrete de quão extremo é o seu sofrimento. O contraste entre o calor da sua pele sob o sol e o frescor relativo da pele na sombra é gritante. Por aquele breve momento, a dor de cabeça diminui um pouco. A queimação em sua pele recua. Então, o ritmo os força a dar mais um passo, e você pode sair da sombra, de volta à fornalha, enquanto outro homem toma seu lugar. Vocês não falam sobre isso, mas todos entendem a dança. É mais uma camada na complexa coreografia do seu trabalho. O sol não é apenas o pano de fundo do seu esforço. É um participante ativo, um adversário que vocês devem enganar, suportar e finalmente sobreviver para continuar construindo a escada de pedra para a eternidade. No momento em que o sol atinge o seu pico mais cruel e a sua força parece ter evaporado junto com o seu suor, um som diferente ecoa pelo platô. Não é o cântico de um capataz nem o rangido da pedra, mas uma longa e ressonante nota de uma trombeta de cobre, soprada de um ponto elevado da pirâmide. O som viaja sobre o rugido do trabalho, um sinal claro e inequívoco. É a pausa do meio-dia. Imediatamente, o ritmo do seu cântico vacila e a tensão na corda diminui à medida que o capataz grita ordens para segurar a posição. Cunhas de madeira são rapidamente marteladas sob o trenó, garantindo que a gravidade não roube o progresso que vocês conquistaram com tanto suor. E então, as duas palavras que seu corpo ansiava por ouvir: descansem. Comam. O alívio é tão imediato e avassalador que é quase uma forma de dor. Você solta a corda de papiro e a sensação em seu ombro é de dormência e queimação. O simples ato de não puxar mais envia uma onda de tremor através de seus músculos exaustos. Por um instante, você e seus companheiros ficam parados, ofegantes, os corpos curvados, as mãos nos joelhos, permitindo que a realidade da pausa se instale. Em sua vida futura, a hora do almoço é um direito, um período definido para relaxamento e socialização. Aqui é uma concessão tática na guerra contra a exaustão, uma pausa para reabastecer o motor humano antes que ele pare completamente. A primeira ordem do dia não é a comida, mas vocês cambaleiam para o lado da rampa, buscando o refúgio da sua própria construção. Vocês se sentam na beirada, com as pernas pendendo no ar vertiginoso, ou se espremem contra a face da pirâmide, na pequena faixa de escuridão que ela oferece. O chão de tijolos de barro e terra batida está quente, mas é mais frio que o ar circundante. Sentar-se, tirar o peso de seus pés doloridos e costas arqueadas, é um luxo tão profundo que um suspiro coletivo percorre a equipe. O rugido de 10.000 homens não cessa por completo, mas diminui para um zumbido mais baixo. Pontuado pelo murmúrio de conversas e pelo barulho de potes de barro, a comida chega, trazida por equipes de apoio, homens mais velhos ou rapazes jovens demais para o trabalho pesado. Eles se movem com uma eficiência praticada, distribuindo as rações. Não há bandejas,
pratos ou talheres. Sua refeição é colocada diretamente em suas mãos sujas e empoeiradas. Primeiro, mais pão. O mesmo pão bege denso e escuro da manhã. Ele parece pesado e seco em sua mão. Em seguida, vem a proteína. Não é carne fresca ou um ensopado quente. É peixe do Nilo, salgado e seco ao sol, até se tornar duro como madeira. O cheiro é forte e pungente, o odor do rio e do sal marinho. Finalmente, o mais vital de todos os itens, a cerveja. Ela é servida de grandes jarras de cerâmica em sua tigela pessoal, que você carrega amarrada ao cinto. A cerveja está quente do sol, mas é líquida. É a hidratação. Você não espera. Você leva a tigela de cerveja aos lábios com as duas mãos, que tremem ligeiramente pela exaustão. O primeiro gole é pura agonia e êxtase. A cerveja espessa e morna raspa sua garganta seca e empoeirada, mas ao mesmo tempo a acalma, lavando o gosto de calcário. Você bebe profundamente, sem parar para respirar, sentindo o líquido preencher o vazio em seu estômago e o álcool suave começar a entorpecer as bordas afiadas da sua dor. Este não é o ato de saborear uma bebida, é o ato de se reidratar desesperadamente. Apenas quando a sede mais aguda foi aplacada, é que você se volta para a comida sólida. Você arranca um pedaço do peixe seco com os dentes. É incrivelmente salgado, e a carne é tão dura que exige um esforço real de sua mandíbula para mastigar. Su futuro, você reclamaria da textura e do excesso de sal. Aqui, você entende seu propósito. O sal é vital, um mineral que seu corpo está perdendo em quantidades perigosas através do suor. Cada mordida salgada é um ato de reabastecimento de eletrólitos. Um conceito que você não entende, mas cujo efeito seu corpo anseia. Você come o peixe junto com o pão, a secura do pão, temperando o sal intenso do peixe. A combinação criando uma pasta nutritiva em sua boca. Não há sabor complexo, não há prazer gourmet. É combustível. É a recarga de carboidratos e proteínas que seus músculos gritando exigem. Sentado na sombra, você come em silêncio, concentrado no ato de reabastecer. As conversas ao seu redor são curtas e práticas. Comentários sobre um bloco de pedra particularmente teimoso, uma queixa sobre o calor, um aceno de cabeça para um companheiro que parece estar sofrendo mais do que o normal. O silêncio compartilhado é mais eloquente do que as palavras. É um reconhecimento mútuo do sofrimento e da resistência. A pausa é curta, talvez o tempo que o sol leva para cruzar a largura de 4 dedos no céu. Rapé do Demei. A trombeta soa novamente. O chamado para o retorno. Um gemido coletivo e relutante percorre o canteiro de obras. Cada músculo do seu corpo protesta ao se levantar. A breve sensação de alívio torna a volta ao trabalho ainda mais difícil. Mas o sal, o pão e a cerveja estão fazendo o seu trabalho. Há uma nova, ainda que pequena, reserva de força em seus membros. Você volta para sua posição na corda, o gosto de peixe salgado ainda em sua boca, e se prepara para retomar a batalha contra a pedra e o sol. Com o som da trombeta ainda ecoando em seus ouvidos, você se levanta, o corpo protestando com uma rigidez teimosa, a breve pausa sob a sombra. O influxo de calorias e o líquido quente em seu estômago tornaram o retorno ao ataque do sol ainda mais brutal. Você volta à sua posição na corda, e ao retomar seu lugar, você se torna consciente de um inimigo que é ainda mais constante e invasivo que o sol. A poeira. Ela não é um mero incômodo. É o próprio ar que você respira, a substância que preenche o espaço entre todas as coisas. É o fantasma pulverizado da montanha que vocês estão desmontando e reerguendo. Pela manhã, você a notou como uma névoa no ar. Agora, na imobilidade quente da tarde, ela parece ter se tornado mais espessa, mais concentrada. O movimento incessante de dezenas de equipes arrastando pedras. O trabalho dos pedreiros quebrando e moldando blocos. E o vento leve do deserto conspiram para levantar um véu perpétuo de pó de calcário branco e fino que paira sobre todo o platô. Em sua vida futura, governos criariam agências inteiras para proteger os trabalhadores de tais perigos aéreos. Haveria máscaras com filtros de alta eficiência, sistemas de irrigação para assentar a poeira e limites estritos de exposição. Aqui, a única regra é continuar trabalhando. A única máscara que você tem são suas próprias mãos, que você usa para cobrir a boca e o nariz em momentos de rajadas mais densas. Um gesto fútil, mas instintivo. A poeira ataca seus sentidos de forma implacável. Primeiro, a visão.
Ela rouba a nitidez do mundo. As cores parecem desbotadas, como se vistas através de um linho sujo. O azul do céu é mais pálido, e o contorno da grande pirâmide, mesmo estando ao seu lado, parece suave e ligeiramente real. Quando você olha para o sol, não vê um disco nítido, mas um borrão ofuscante. Seu brilho difratado pelas milhões de partículas suspensas no ar, a poeira entra em seus olhos, uma invasão constante de grãos finos, que causa uma irritação ardente e interminável. Você pisca repetidamente, tentando limpar os olhos, mas isso só piora a situação, arranhando sua córnea com um abrasivo invisível. Seus olhos estão perpetuamente vermelhos lacrimejants, uma condição compartilhada por todos os homens aqui. Em seguida, o paladar e o olfato. Você não se lembra da última vez que respirou ar puro. O cheiro dominante não é o do suor ou da pedra, mas o odor seco e mineral do próprio pó. E o gosto. O gosto está sempre presente. É um sabor alcalino e amargo no fundo da sua garganta que nenhuma quantidade de cerveja ou água consegue lavar. Cada vez que você engole, sente a textura granulada. A poeira se mistura com sua saliva, formando uma lama fina. Ela reveste seus dentes, sua língua, suas bochechas. Você está literalmente comendo a pirâmide. O pão que você comeu estava coberto de poeira. A água que você bebe tem poeira. É o tempero universal e indesejado de toda a sua existência no canteiro de obras. A sensação na pele é talvez a mais enlouquecedora. A poeira por si só já seria irritante, mas misturada ao seu suor constante, ela se transforma em uma pasta abrasiva. Ela se acumula nas dobras de seus cotovelos e joelhos, sob seus braços, no pescoço. Ela obstrui seus poros. Cada movimento da sua tanga de linho é como passar uma lixa fina sobre sua pele já assada pelo sol. A coceira é uma tortura de baixo nível, mas constante, um lembrete físico a cada segundo de que você está imundo, coberto por uma segunda pele de sujeira e esforço. Você anseia pela sensação de água limpa, um desejo tão profundo e inalcançável quanto o anseio por um dia de descanso. E o mais perigoso de tudo é o que a poeira faz aos seus pulmões. Cada inspiração é um ato de levar essas partículas finas e afiadas para o fundo do seu ser. Durante o esforço extenuante de puxar a corda, sua respiração é profunda e ofegante, garantindo a máxima absorção. O resultado é a tosse do construtor, um som onipresente no platô e na aldeia. É uma tosse seca, áspera e persistente, que sacode seu corpo e não traz alívio. À noite você ouve homens tossindo em suas esteiras, um coro sombrio que ecoa pela aldeia. Você sabe, de uma forma instintiva, que não precisa da ciência médica para confirmar que este ar está encurtando sua vida. Você vê os homens mais velhos, seus peitos roncando a cada respiração, sua capacidade de esforço diminuída não pela idade, mas pela rocha que se acumulou dentro deles. MSU futuro. A doença causada por esta exposição seria chamada de silicose, uma condição pulmonar incurável. Aqui, é simplesmente o preço de construir para um Deus. Você para por um momento, recuperando o fôlego após um puxão particularmente brutal. E uma rajada de vento levanta uma nuvem mais densa de poeira, do trabalho de um pedreiro próximo. Você se vira, apertando os olhos, prendendo a respiração. A nuvem o envolve, um mundo branco e sufocante por alguns segundos. Quando ela passa, você tosse violentamente, seu corpo tentando expelir a invasão. Mas não há escapatória. Você está construindo a pirâmide com suas mãos, seus músculos, seu suor. E a cada respiração, você está construindo a pirâmide dentro de você também. Após o que parece uma eternidade de esforço, sua equipe finalmente alcança o topo da rampa. Chegando ao nível de trabalho atual da pirâmide, o mundo aqui em cima é diferente. O ar é um pouco mais fino, e uma brisa que era imperceptível no chão oferece um alívio mínimo. Mas bem-vindo. A vista é estonteante, uma tapeçaria do seu mundo que se estende até o horizonte. Mas vocês não têm tempo para admirar a paisagem. A fase de força bruta da sua tarefa está terminada. Agora começa a fase de sutileza, e o controle da operação passa de vocês. Os transportadores, para outro tipo de homem, o mestre artesão e sua pequena equipe se aproximam. Ele não é um homem que se destaca pela força física como os membros da sua equipe. Ele é mais velho, seu corpo mais enxuto, mas ele se move com uma calma e uma confiança que comandam respeito imediato. Onde seus braços são cordas de músculos para puxar, os deles são instrumentos de precisão. Onde seus olhos estão semicerrados contra o sol e a poeira, os deles são aguçados, focados, constantemente medindo e calculando.
Ele não carrega cordas, ele carrega uma bolsa de couro contendo as ferramentas que transformarão o caos da construção na perfeição da geometria. Neste momento, você e sua equipe deixam de ser o motor principal e se tornam as mãos habilidosas dele, respondendo a comandos que não são cantados, mas falados em tons baixos e concisos. A primeira tarefa é mover o bloco da rampa para a superfície plana do nível atual. Usando as alavancas com uma delicadeza que contradiz a força necessária, a equipe do artesão guia o seu esforço. Um pouco para a esquerda. Parem. Agora. Para a frente. Devagar. Devagar. Parem. Cada comando é preciso. O bloco de 2,5 toneladas é manobrado sobre rolos e posicionado a poucos centímetros de seu destino final, ao lado do último bloco que foi colocado. MSU Futuro, um operador de guindaste, guiado por GPS e sensores a laser, faria isso de uma cabine com ar-condicionado, posicionando o bloco com uma margem de erro de milímetros. Aqui, a precisão é alcançada por meio do olho humano, da experiência e de ferramentas de uma simplicidade desconcertante. O mestre artesão se ajoelha. O rugido do canteiro de obras parece desaparecer em um zumbido distante enquanto ele trabalha. De sua bolsa, ele retira seus instrumentos. Não há componentes eletrônicos, nem baterias, nem luzes piscantes. Ele retira um fio de prumo, um peso de metal cônico suspenso por um fio de linho. Com ele verifica a face do bloco adjacente, garantindo que ela seja perfeitamente vertical, uma linha verdadeira em direção ao coração da terra. Ele então retira um esquadro de madeira, meticulosamente construído, para ser um ângulo reto perfeito, e o pressiona contra os cantos da pedra. Em seguida, um nível em forma de A, uma ferramenta de madeira com outro fio de prumo no centro. Quando o fio se alinha com uma marca no meio da barra transversal, ele sabe que a superfície está perfeitamente horizontal. São ferramentas que um carpinteiro do seu futuro reconheceria, mas aqui elas não são usadas para construir uma casa. Elas são usadas para construir uma montanha artificial com a precisão de um joalheiro. Satisfeito com suas medições, o artesão supervisiona a aplicação da argamassa. Não é um cimento moderno projetado para unir as pedras com força química. É uma argamassa de gesso e areia, cuja função principal é atuar como um lubrificante, preenchendo quaisquer pequenas imperfeições na superfície da pedra e permitindo que o bloco deslize para o lugar com um mínimo de atrito. A argamassa é espalhada em uma camada fina e úmida, pronta para receber a nova pedra. Agora vem o momento da verdade, sob os comandos silenciosos do artesão, que agora usa principalmente sinais de mão. Vocês posicionam as alavancas para o empurrão final. A força que vocês aplicam não é a explosão violenta usada para subir a rampa. É uma pressão imensa, mas controlada, quase insensivelmente lenta. O som não é um gemido, mas um rangido baixo e profundo. O som de 2 superfícies de pedra, moendo uma contra a outra, enquanto o ar e a argamassa são espremidos para fora do espaço entre elas. Maze ... Maze ... O artesão sussurra, seus olhos fixos na junção. Param. Oh, Somse. O bloco está no lugar. O silêncio que se segue é pesado de expectativa. O artesão se aproxima da costura entre o novo bloco e seu vizinho. Ele passa os dedos pela junção. Ele tenta inserir a borda de seu cinzel de cobre no espaço. A lâmina não entra. A junção é quase invisível. Uma linha de cabelo na vasta face de pedra. Ele verifica novamente com seus níveis e prumos. Ele se levanta e acena com a cabeça. Uma única vez. A tarefa está concluída. A pedra está em casa, onde permanecerá por 4.000 anos. Você, o trabalhador que forneceu a força bruta para trazer este bloco em sua longa jornada, fica em silêncio, tomado por uma sensação de admiração. Você entende neste momento que a pirâmide não está sendo construída apenas com suor e músculos. Ela está sendo construída com uma inteligência profunda, um conhecimento prático de física e geometria que é tão poderoso quanto qualquer motor. Vocês podem ser o corpo deste projeto, mas homens como este artesão são o cérebro, e é a união da sua força e da sabedoria dele que está criando algo que desafia o próprio tempo. O artesão já está se movendo para o próximo local, sua mente já no próximo desafio. Para você e sua equipe, o ciclo recomeça. É hora de descer a longa rampa, agora sentindo-se estranhamente leve sem sua carga, para encontrar o próximo monstro de pedra que espera por vocês lá embaixo. A descida da rampa é, à sua maneira, tão perigosa quanto a subida.
Sem o peso do bloco para encará-los, seus passos são mais rápidos, mas também menos cuidadosos. Seus músculos, configurados para a tensão de puxar, agora precisam se ajustar para a frenagem, para não tropeçar nas vigas de madeira ou escorregar na argila úmida. O alívio de ter completado a tarefa se mistura com a exaustão, e é neste estado de cansaço e complacência que o perigo muitas vezes ataca. Enquanto você desce, o rugido do canteiro de obras volta a envolvê-lo, e é então que você ouve. Acima do barulho constante, um som se destaca, agudo e dissonante. Não é um cântico de trabalho, mas um grito. Um grito de pura agonia, seguido pelo barulho de madeira se partindo e um baque surdo e pesado, instantaneamente. Em sua seção da rampa, o trabalho para as cabeças se viram. O silêncio que se espalha em uma onda a partir do incidente é mais alarmante do que o próprio barulho. Alguns metros à frente e um nível abaixo de você, uma equipe que manobrava um bloco com alavancas está em desordem. Uma das vigas de madeira, provavelmente enfraquecida por uma rachadura invisível, cedeu sob o peso da pedra. O bloco de calcário oscilou e se assentou com uma velocidade terrível, não em seu lugar designado, mas sobre a alavanca de outro homem. E sobre a mão dele, o homem está de joelhos na poeira, embalando o braço contra o peito. Seu rosto é uma máscara de choque e dor indescritível. O silêncio é quebrado por seus gemidos baixos e ofegantes. O capataz dele e seus companheiros de equipe se aglomeram ao seu redor, seus rostos pálidos sob o bronzeado e a poeira. O futuro. Um acidente como este desencadearia um protocolo. Sirenes soariam. Uma equipe de primeiros socorros treinada, com macas e kits médicos, chegaria em minutos. A área seria isolada. Uma ambulância estaria a caminho de um hospital com uma sala de emergência estéril, cirurgiões e máquinas de raio-x. Aqui, o protocolo é muito mais simples e brutal. O capataz late ordens, não para chamar ajuda médica, mas para garantir a segurança do bloco de pedra. A prioridade é estabilizar a carga, evitar que ela cause mais danos. Outros homens, com novas alavancas, trabalham rapidamente para levantar a pedra o suficiente para que o homem possa se libertar. A mão dele, quando finalmente fica visível, não é mais uma mão, é uma massa esmagada de carne e osso, uma ruína sangrenta de onde se projetam fragmentos brancos. A visão provoca uma onda de náusea em seu estômago. O cheiro de sangue fresco e ferro, forte e metálico, corta o ar poeirento. Não há paramédicos. Os amigos do homem são seus socorristas. Eles o levantam com cuidado, um deles rasgando uma tira de sua própria tanga de linho para envolver frouxamente a ferida. Uma tentativa desesperada de estancar o sangue que jorra. O homem ferido está agora em um estado de choque profundo, seus olhos desfocados, seu corpo tremendo incontrolavelmente apesar do calor. E assim, apoiado em seus companheiros, ele começa a longa e agonizante jornada de volta para a aldeia, mancando pela mesma rampa que ele subiu com força horas antes. Sua própria equipe observa em silêncio sombrio. Cada homem, incluindo você, sente uma pontada de medo frio. Poderia ter sido qualquer um de vocês. Um momento de desatenção, uma falha no equipamento, um passo em falso. A linha entre ser um construtor e ser uma vítima é fina como uma lâmina. O capataz de vocês grita para que continuem se movendo. O trabalho não pode parar por um único homem ferido. A pirâmide exige seu tributo, mas a imagem da mão esmagada está gravada em sua mente. Mais tarde, de volta à aldeia, você ouvirá sobre o destino do homem. Ele não é levado a um hospital, mas é um sonho, um médico da aldeia. A clínica dele não é uma sala de cirurgia, mas um quarto em sua casa de tijolos de barro, relativamente limpo, mas longe de ser estéril. O tratamento que ele recebe é uma mistura de conhecimento prático e magia. O Iswenidab lava a ferida, não com antisséptico, mas com cerveja, cujo álcool tem um efeito de limpeza suave. Ele pode tentar realinhar os ossos quebrados que restam, um procedimento feito sem anestesia, exceto talvez por uma grande dose de cerveja para entorpecer a consciência do homem, para prevenir a infecção. O Iswenidab não usa antibióticos, uma invenção a milênios de distância. Ele aplica uma pasta feita de mel e pão mofado. Você não sabe por que funciona, mas às vezes funciona. O mel é um antisséptico natural, e o mofo do pão pode, por acaso, conter uma forma primitiva de penicilina. Mas a ciência por trás disso é desconhecida.
para Wisu-Enidab, e para todos vocês, a infecção não é causada por germes, mas por demônios ou espíritos malignos que entram no corpo através da ferida aberta. Assim, juntamente com o tratamento físico, Wisu-Enidab recita encantações, feitiços, para expulsar as forças do mal. Talvez desenhando amuletos de proteção no chão ao redor do homem, a vida do homem está agora nas mãos dos deuses. Se a infecção se instalar, e com uma ferida tão devastadora, é quase certo que sim, a febre virá. A mão ficará preta. A única opção restante pode ser a amputação, realizada com uma serra de cobre, novamente sem anestesia. E mesmo isso, raramente salva uma vida. A infecção se espalhará pelo sangue, e o homem morrerá em dias de agonia febril. Se por um milagre ele sobreviver, ele nunca mais será o mesmo. Com uma mão inutilizada, ele não poderá mais trabalhar no canteiro de obras. Ele se tornará um fardo para sua família, talvez relegado a tarefas simples, vivendo da caridade de sua comunidade. O acidente não lhe custou apenas um dedo. Custou-lhe sua identidade, seu propósito, sua vida como ele a conhecia. E enquanto você pega a corda para arrastar o próximo bloco, o peso em seu ombro parece um pouco mais pesado, carregado com a consciência requiem, renovada, da sua própria mortalidade. Enquanto você desce a rampa, a imagem do homem ferido e da sua mão arruinada se repete em sua mente. Um calafrio percorre seu corpo, apesar do calor opressivo. O medo é uma emoção real e presente, um gosto amargo em sua boca que se mistura com a poeira e o sal. Uma mente do seu futuro, observando seu sofrimento, a dor, o perigo mortal e o trabalho esmagador, chegaria a uma conclusão simples e óbvia. Você deve ser um escravo, açoitado para trabalhar, acorrentado a esta tarefa, sem esperança de liberdade. Mas enquanto você coloca um pé na frente do outro, o medo em sua mente luta com uma convicção mais profunda, uma verdade que define seu mundo e que uma mente futura dificilmente poderia compreender. Você não é um escravo. Ser um escravo é ter sua vontade roubada, é trabalhar sob a ameaça do chicote, sem propósito além de evitar a dor e a morte. Seu sofrimento é real, mas sua motivação é diferente. Ninguém está atrás de você com um chicote. Seu capataz o guia com sua voz, não com ameaças. Você recebe rações generosas, menos mais pão e cerveja do que um agricultor em seu campo poderia sonhar em consumir. Você dorme em sua própria casa, com sua família. Você é pago por seu trabalho não em moedas, mas em vida, em sustento. E o mais importante, você entende o porquê de estar aqui. Você está aqui para construir Ma'at. Não é uma palavra simples, Emisu futuro. As pessoas tentariam traduzi-la como ordem, justiça ou verdade, mas nenhuma dessas palavras captura sua essência completa. Ma'at é o tecido do universo. É a razão pela qual o sol nasce todas as manhãs e se põe todas as noites. É a razão pela qual o Nilo inunda no tempo certo, trazendo o lodo fértil que alimenta todo o Egito. É a harmonia entre os deuses e a humanidade. O equilíbrio que impede que o mundo mergulhe em esfete, o caos, a mentira, a desordem. Ma'at não é um estado passivo, é um processo ativo. Ela deve ser mantida, defendida e construída a cada dia, por cada pessoa, em cada ação. E a pessoa no centro de tudo, a âncora que prende Ma'at à terra, é o seu rei, o faraó. Ele não é apenas um homem, ele é Horus vivo, o intermediário entre o reino mortal e o divino. Sua saúde é a saúde do Egito, sua força é a força do Egito. E, o mais crucial de tudo, sua jornada bem-sucedida para a vida após a morte, onde ele se tornará Osíris e se juntará aos deuses. É o que garante a continuidade de Ma'at para a próxima geração. Se sua jornada falhar, se seu espírito se perder no caos, então o caos visitará a terra. O Nilo pode não inundar, as colheitas podem falhar, a escuridão pode cair. A pirâmide, esta montanha de pedra que você está erguendo, não é portanto um mero túmulo ou um monumento à vaidade de um rei. É a peça mais importante de tecnologia cósmica que sua civilização já criou. É um motor de ressurreição. É uma escada para as estrelas. É uma máquina para manter o universo funcionando. E você não é apenas um carregador de pedras. Você é um construtor de Ma'at. Cada bloco que você move, cada gota de seu suor que cai na areia, é uma oferenda. A precisão com que o mestre artesão coloca a pedra não é apenas por beleza ou estabilidade estrutural.
é um reflexo da ordem cósmica. Uma linha perfeitamente vertical reflete a estabilidade de uma superfície perfeitamente nivelada reflete seu equilíbrio. O caos da construção, o barulho, a poeira, o perigo, é o processo de forjar a ordem a partir da desordem. Você está pegando a terra caótica e a transformando em uma forma geométrica, perfeita que ecoa a perfeição dos céus. É por isso que você suporta a dor. É por isso que você enfrenta o medo. O homem com a mão esmagada não foi uma vítima de negligência industrial, como seu futuro o veria. Aos seus olhos, ele foi um soldado ferido em uma batalha cósmica. Ele sacrificou uma parte de si mesmo no serviço de algo infinitamente maior do que sua própria vida. E se ele morrer, ele não morrerá em vão. Sua contribuição, seu seu espírito, está agora embutido na própria estrutura, parte da energia que impulsionará o faraó em sua jornada. Sua família será cuidada. A comunidade, o Estado, garantirá isso, não por caridade, mas porque ele cumpriu seu dever sagrado. Esta compreensão não remove a dor de seus músculos ou o medo de seu coração, mas ela lhe dá um propósito que transcende o sofrimento. O trabalho não é apenas um meio para um fim menos as rações de comida. O trabalho é o fim em si mesmo. É a sua participação na tarefa mais importante do seu tempo. E há um orgulho nisso, um orgulho profundo e duradouro. Um dia, daqui a milhares de anos, quando sua civilização for pó e seus deuses forem lendas, esta estrutura permanecerá, e ela não falará da crueldade de tiranos ou do sofrimento de escravos. Ela falará da fé de um povo. Ela falará da sua fé. E assim, você se vira para o próximo bloco, não como um escravo se voltando para seu senhor, mas como um sacerdote se voltando para seu altar. O trabalho deve continuar. Maat deve ser mantida. Com a mente fortalecida pelo propósito, você se volta para as tarefas da tarde. O trabalho continua seu ritmo implacável, um ciclo de puxar suar e persevero. Mas à medida que a tarde avança, você percebe uma mudança sutil no mundo ao seu redor. O sol, seu inimigo do meio-dia, começa sua lenta descida em direção ao oeste. Sua tirania diminui. A luz, antes um branco ofuscante, amolece para um dourado quente. As sombras, que ao meio-dia eram apenas manchas escuras e encolhidas, começam a se esticar pelo platô como dedos longos e preguiçosos, trazendo consigo ilhas de frescor relativo. Uma brisa que antes era um sopro de ar de forno agora carrega o primeiro sussurro da noite do deserto. Um toque de alívio em sua pele suada e coberta de poeira. Essa mudança na luz acende uma nova faísca em seu espírito e no dos homens ao seu redor. A exaustão que pesa em seus membros como chumbo ainda está lá, profunda e dolorosa, mas agora ela é tingida de esperança. O fim está à vista. Em sua vida futura, o fim do dia de trabalho seria anunciado pelo bip de um relógio digital, um som artificial que divide o tempo em segmentos arbitrários. Aqui, o seu relógio é o próprio cosmos. Vocês não trabalham até às 5 da tarde. Vocês trabalham até o sol se render. E agora, a rendição dele está próxima. Os cânticos dos capatazes, embora ainda fortes, perdem um pouco de sua urgência e ganham um tom de encorajamento final, impulsionando as equipes a gastarem suas últimas gotas de energia. Você e sua equipe estão no meio do transporte de um último bloco. Cada passo é uma agonia. Seus pés estão inchados, suas costas são um mapa de músculos tensos e doloridos, e seus ombros estão em carne viva pelo atrito da corda de papiro. A energia do pão e do peixe do almoço já foi queimada há muito tempo. Agora, você está funcionando com pura vontade, a promessa de descanso o impulsionando para frente. Você observa o sol tocar a linha do horizonte, uma bola de fogo vermelho-sangue que parece incendiar as areias distantes. O céu se transforma em uma tela de cores impossíveis, laranja, rosa, rosso, e contra essa exibição celestial, a silhueta da pirâmide se ergue, escura, nítida e mais imponente do que nunca. A montanha que você passou o dia inteiro construindo agora parece estar devorando o próprio sol que o atormentou, no exato momento em que a última lasca de luz do sol desaparece abaixo do horizonte. O som da trombeta ecoa novamente, o mesmo som da pausa do meio-dia, mas agora seu significado é infinitamente mais doce. É o fim do turno. Um som percorre todo o canteiro de obras, um som que não é um cântico nem um grito de dor, mas um suspiro coletivo.
É o som de 10.000 homens liberando a tensão que seguraram em seus corpos por 12 horas. Imediatamente, as cordas são baixadas. As ferramentas são largadas onde estão, para serem recolhidas pela manhã. O rugido do trabalho não para abruptamente. Ele se desfaz, como um fogo que se apaga, deixando para trás o som de vozes cansadas. Tosses e o barulho de homens se espreguiçando. Você solta a corda e ela cai na areia com um baque surdo. A libertação do peso e da fricção em seu ombro é tão súbita que você quase perde o equilíbrio. Uma onda de exaustão, mais profunda do que qualquer coisa que você já sentiu, o atinge com força total. Seus músculos, que estiveram travados em um estado de esforço máximo por horas, de repente parecem não ter ossos para sustentá-los. Você fica parado por um longo momento, simplesmente de pé, deixando a quietude e o silêncio relativo tomarem conta de você. Você olha para suas mãos. Elas estão inchadas, arranhadas, e a poeira de calcário está tão entranhada em cada linha e vinco que elas parecem feitas de pedra. Você se vira e olha para a pirâmide. Na luz suave do crepúsculo, ela parece menos um canteiro de obras e mais um ser adormecido. Você pode distinguir o ponto exato onde o bloco que você ajudou a colocar mais cedo agora descansa. Uma pequena e insignificante adição à sua massa colossal. No entanto, ela não é insignificante. É a marca do seu dia. É a prova de que você esteve aqui, de que você sobreviveu, de que você contribuiu. Um sentimento de orgulho silencioso e esgotado se mistura à sua dor. A caminhada de volta para a aldeia começa. Não é a procissão organizada e enérgica da manhã. É um arrastar de pés lento e desordenado. Os homens andam com os ombros curvados, as cabeças baixas, cada um imerso em seu próprio mundo privado de dor e cansaço. As conversas são esparsas, as vozes roucas pela poeira e pelos cânticos. O caminho parece 2 vezes mais longo do que pela manhã. Mas à sua frente, no vale, as primeiras luzes das fogueiras e das lamparinas, a óleo da aldeia, começam a piscar, como estrelas caídas na terra. Elas são faróis que prometem comida, água e o luxo supremo, o direito de se deitar e não se mover. As primeiras estrelas verdadeiras aparecem no céu que escurece rapidamente, e a brisa fresca da noite finalmente chega, um bálsamo para sua pele queimada. O dia terminou. Você deu sua força à montanha de pedra, e ela, em troca, permitiu que você vivesse para ver outra noite. O caminho de volta não é percorrido em silêncio absoluto. À medida que a exaustão inicial cede lugar a uma dormência dolorida, a vida começa a retornar ao seu grupo de homens. As conversas, antes inexistentes, agora borbulham em murmúrios baixos. Não são discussões sobre grandes ideias ou o propósito cósmico de seu trabalho. São as conversas universais dos trabalhadores no final de um longo dia. Uma queixa sobre um capataz particularmente exigente. Uma piada sobre a maneira como um companheiro quase tropeçou. Especulações sobre o que a refeição da noite trará. É o processo de se tornarem indivíduos novamente, de se desprenderem da unidade de trabalho coletivo e de se lembrarem de quem são fora da sombra da pirâmide. Quanto mais você se aproxima da aldeia, mais os seus sentidos são despertados por sinais de lar. O primeiro e mais poderoso é o cheiro, o odor mineral e seco de poeira de calcário que dominou seu mundo por 12 horas. Começa a ser substituído por aromas mais ricos e terrenos. Você sente o cheiro de fumaça de madeira, uma fragrância pungente e reconfortante que promete calor e comida cozida. Sob a fumaça, há o aroma de lentilhas cozinhando, de cebolas e alhos sendo fritos em óleo. Odores que fazem seu estômago vazio roncar em dolorosa antecipação. Em sua vida futura, você voltaria para casa para o cheiro de um desinfetante de pinho ou o zumbido elétrico de um micro-ondas. Aqui, você retorna ao cheiro fundamental da civilização, o fogo e a comida. Então, vem a luz. O deserto atrás de você está mergulhado em uma escuridão profunda, iluminado apenas pelo brilho frio das estrelas. A aldeia, em contraste, é um oásis de luz quente e brusuleante. Não há o brilho azulado e impessoal da iluminação pública ou das telas de LED. A luz aqui é viva. Ela vem de centenas de pequenas lamparinas a óleo de cerâmica, suas chamas dançando nas portas abertas e das fogueiras que ardem nos pátios, lançando sombras longas e dramáticas que brincam nas paredes de tijolos de barro. A aldeia inteira parece piscar suavemente, um coração quente batendo na escuridão do deserto.
Cada luz representa uma família, uma casa, um refúgio. Ao entrar nas ruas estreitas, o som também muda. O silêncio relativo do caminho de volta dá lugar aos sons da vida comunitária. Você ouve o choro de crianças sendo postas para dormir, o som rítmico de grãos sendo moídos em uma pedra para a refeição de amanhã, o riso de mulheres compartilhando uma história enquanto preparam a comida, e a música suave de uma flauta de junco sendo tocada por alguém em um momento de lazer. Não há o som de televisões ou tráfego. O som da sua comunidade é inteiramente humano, uma tapeçaria de ruídos que fala de família, trabalho doméstico e os pequenos prazeres que tornam a vida suportável. Vocês, os homens, não marcham para o centro da aldeia para uma formação final. Vocês se dispersam. O grande motor humano da força de trabalho se desintegra em suas partes componentes. Homens se despedem com um aceno de cabeça cansado e viram em direção às suas próprias casas. Você vê um companheiro de equipe ser recebido na porta por uma criança pequena que corre e abraça suas pernas. O rosto do homem se transformando de uma máscara de exaustão em um sorriso genuíno. Você vê outro ser recebido por sua esposa, que lhe entrega uma tigela de água para lavar a poeira do dia. Você chega à sua própria porta. Ela está aberta. A luz quente da lamparina a óleo derramando-se no beco escuro. De dentro, você ouve as vozes familiares de sua família. O cheiro de sua própria casa, menos o cheiro específico de sua lareira, de suas esteiras de junco, de sua família menos o atinge. E a tensão que você nem sabia que estava segurando em seus ombros finalmente se solta. Você entra e as cabeças se viram. Seus filhos, se você os tem, podem correr para você, ou podem simplesmente olhar com olhos sonolentos. Sua esposa pode lhe dar um aceno de cabeça de reconhecimento. Um olhar que comunica tudo o que precisa ser dito. Você está em casa. Você está seguro. A comida está quase pronta. Não há grandes demonstrações de afeto. Não há perguntas detalhadas sobre como foi o seu dia. O seu estado é evidente em cada fibra do seu ser, menos na maneira como você se move rigidamente. Na camada de poeira que o cobre, na exaustão gravada em seu rosto. O reencontro não é sobre palavras. É sobre presença. É sobre restaurar o círculo da família que foi quebrado ao amanhecer. Você está de volta ao seu lugar, ao seu santuário. A pirâmide, com suas exigências divinas e perigos mortais, parece estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Por algumas preciosas horas, você não é um construtor de mar. Você é um marido, um pai, um homem em sua própria casa. E neste pequeno universo de tijolos de barro, você encontra a força para enfrentar o amanhecer que virá. Depois de entrar em sua casa, o primeiro ato é um ritual de purificação. Sua esposa lhe entrega uma bacia de cerâmica com água. Não é um banho quente e relaxante como o que existiria em seu futuro, mas é um dos maiores luxos que você conhece. Você mergulha as mãos e o rosto na água, que já está morna pela temperatura ambiente, e esfrega a pele com força. A água instantaneamente se transforma em uma lama branca leitosa, à medida que as camadas de suor salgado e poeira de calcário se dissolvem. Você repete o processo várias vezes, cada lavagem revelando um pouco mais da sua pele bronzeada por baixo da máscara de sujeira do dia. A sensação da água limpa em sua pele é um alívio quase tão profundo quanto o de parar de trabalhar. É uma forma de se livrar não apenas da sujeira física, mas do peso simbólico do canteiro de obras, lavando a identidade de construtor para revelar o homem, o marido e o pai que existe por baixo, com o corpo relativamente limpo. Você se junta à sua família para a refeição da noite. Vocês se sentam em esteiras de junco no chão de terra batida, ao redor de uma lareira baixa ou de uma única lâmpada a óleo que lança um brilho quente e íntimo sobre seus rostos. É aqui que o seu dia de trabalho se materializa. O que você recebe no final da semana não é um envelope com moedas ou uma nota de papiro com um número escrito. Seu pagamento está bem na sua frente, fumegando em uma panela de barro. Emisu futuro. O conceito de salário seria abstrato. Um número em uma conta bancária. Um pedaço de plástico que você usa para comprar comida em uma loja cheia de opções infinitas. Aqui, a sua riqueza é real, tangível e comestível. A refeição da noite é mais substancial do que as rações do dia. Há, claro, o pão e a cerveja, os pilares da sua existência. Mas há também um ensopado espesso e quente de lentilhas, cozido lentamente sobre o fogo, com alho e cebola, cujo aroma enche a pequena casa. Talvez haja alguns vegetais, como alface porô ou pepino. A comida é simples,
Mas depois de um dia de esforço brutal, ela tem o sabor do banquete mais suntuoso. Você come com as mãos, usando pedaços de pão para absorver o ensopado quente da sua tigela. O silêncio na sala é quebrado apenas pelo som de vocês comendo. O calor da comida se espalha por seu corpo, combatendo a exaustão de dentro para fora. Seus músculos doloridos absorvendo a nutrição desesperadamente necessária. E você entende que cada colherada deste ensopado, cada gole desta cerveja, cada pedaço deste pão, foi comprado com a sua força. O faraó, em sua sabedoria divina, não lhe dá dinheiro. Ele lhe dá vida. Ele lhe dá sustento. O sistema é direto e inegável. Você dá sua força para construir a eternidade dele. E ele lhe dá a comida que garante a sua existência e a de sua família. Não há intermediários. Não há inflação. Não há a preocupação de que o preço do grão vá subir. Enquanto você trabalhar, você comerá. Enquanto o faraó for forte, os celeiros do Egito estarão cheios. É uma forma de segurança que a sua mente futura, com suas economias voláteis e mercados de ações, acharia difícil de compreender. As ações que você recebe são generosas, um sinal do seu valor como trabalhador qualificado. São mais do que sua família pode consumir. E esse excedente é a base da sua vida econômica. Amanhã, sua esposa pode pegar 2 pães extras e trocá-los com o vizinho por um pote de cerâmica novo. Ela pode trocar uma medida de grão por um peixe fresco que o marido de outra mulher pescou no Nilo. Este excedente é o seu poder de compra. É assim que você adquire um novo par de sandálias, um pedaço de tecido de linho, ou talvez um amuleto de proteção para seu filho. A aldeia inteira funciona nesta complexa rede de trocas e favores, uma economia vibrante onde a moeda é o pão. Você olha para o rosto de seu filho, iluminado pela lâmpada a óleo, a boca suja de ensopado de lentilha. O trabalho que você faz, o perigo que você enfrenta todos os dias, se resume a este momento. A mão esmagada do seu companheiro de trabalho, a dor em suas próprias costas, a poeira em seus pulmões, tudo isso é o preço para este momento de paz, para a visão de sua família alimentada e segura. É um cálculo brutal, mas claro, o futuro. O trabalho muitas vezes estaria desconectado do resultado final. Horas passadas em um escritório resultando em um número em uma tela. Aqui, a conexão é direta, inegável. Você ergue pedras e sua família come. É a equação mais fundamental da vida. E ao sentir o calor da comida e o conforto da sua casa, você sente um profundo orgulho de provedor. Você não é um escravo. Você é o pilar sobre o qual sua família se apoia, assim como a pirâmide se apoia nas pedras que você coloca. Com a refeição terminada e o calor da comida se estabelecendo em seu estômago, um novo tipo de energia, mais calma e social, começa a fluir pela aldeia. As crianças, exaustas pelo dia de brincadeiras e pequenas tarefas, já estão adormecidas em suas esteiras. Para os adultos, no entanto, a noite não é um tempo de isolamento. Em sua vida futura, a noite seria um momento para se retrair em mundos privados. O brilho azulado de uma tela de televisão ou de um telefone iluminando rostos em salas silenciosas. Cada pessoa consumindo sua própria forma de entretenimento. Aqui, a escuridão não divide as pessoas. As portas das casas permanecem abertas e a luz quente das lamparinas a óleo se espalha pelos becos, convidando a interação. Você sai para o frescor da noite. O ar do deserto, agora frio, é um alívio para seus pulmões que passaram o dia respirando poeira. O céu acima é um espetáculo de uma clareza impossível, um veludo negro salpicado com o brilho prateado de milhares de estrelas. Vocês conhecem essas estrelas como velhas amigas. Elas são o seu calendário, o seu mapa e o seu livro de histórias divinas. Sentado no limiar de sua casa, você não está sozinho. Seus vizinhos fazem o mesmo. O trabalho do dia acabou, mas o trabalho da vida continua. E grande parte desse trabalho é a manutenção dos laços que mantêm sua comunidade unida. Este é o momento para o reparo. Não apenas o reparo dos corpos cansados, mas o reparo literal das ferramentas que garantem sua sobrevivência. Você vê um companheiro de equipe, cuja sandália de papiro se desgastou durante o dia, habilmente tecendo novas fibras para a fortalecla para a manhã seguinte. Outro homem está pacientemente afiando a ponta de cobre de um cinzel, martelando-o suavemente em uma pequena bigorna de pedra, o som metálico e rítmico ecoando suavemente na noite.
Você pode pegar a alavanca de madeira que usou, passando um pano embebido em óleo ou gordura animal sobre sua superfície para evitar que a madeira resseque e rache sob o sol implacável. Este ato de manutenção é meditativo. Suas mãos, que durante o dia foram instrumentos de força bruta, agora se movem com cuidado e uma precisão delicados. Há uma conversa silenciosa entre você e sua ferramenta. Você sente suas fraquezas, suas cicatrizes e trabalha para fortalecê-las. Não há lojas onde você possa comprar uma substituição. Uma ferramenta quebrada significa um dia de trabalho perdido, ou pior, um acidente. Sua vida depende da integridade desses objetos simples e, portanto, uma parte da sua noite é dedicada a eles. Um ato de respeito e autopreservação. Enquanto as mãos estão ocupadas, as vozes estão livres. Este é o tempo das histórias. Não há livros para ler, nem noticiários para assistir. As notícias do dia viajam de boca em boca. Você ouve sobre o progresso de outra equipe em uma seção diferente da pirâmide. Você ouve sobre a saúde do homem que esmagou a mão. As notícias, infelizmente, não são boas. A febre já começou. Você ouve fofocas, disputas, nascimentos e doenças. É assim que a sua comunidade funciona. Uma rede de informações tecida com fios de conversa noturna, e há as histórias mais antigas. Um homem mais velho, sua voz rouca pelo tempo e pela poeira, pode começar a contar um dos grandes mitos, menos a história de Osíris sendo desmembrado por seu irmão invejoso. 7. E a busca amorosa de Ísis para reunir seus pedaços e trazê-lo de volta à vida. Vocês ouvem em silêncio cativado, mesmo que já tenham ouvido a história 100 vezes. Não é entretenimento, é uma reafirmação de sua visão de mundo. A história de Osíris é a promessa de ressurreição, a mesma promessa que vocês estão construindo, em pedra, para o seu faraó. A história reforça o significado de seu sofrimento diário. A camaradagem que foi forjada no calor e no perigo do canteiro de obras é cimentada aqui, na calma e no frescor da noite. Vocês compartilham uma tigela de cerveja com um vizinho, a bebida passando de mão em mão, um gesto de confiança e amizade. Vocês riem de uma piada contada por um dos homens mais espirituosos. Estes momentos de leveza são tão essenciais quanto o pão. Eles são o que impede que o peso esmagador do seu trabalho esmague seus espíritos. Vocês não são apenas colegas de trabalho. Vocês são vizinhos, amigos, uma família estendida, unida por um propósito comum e uma luta compartilhada. E é nesses momentos tranquilos, sob o olhar das estrelas eternas, que vocês reúnem a força mental e emocional para enfrentar o nascer do sol, que inevitavelmente virá. As histórias se esgotam. As brasas da fogueira se transformam em cinzas brilhantes e um silêncio profundo e pesado finalmente se instala sobre a aldeia. As últimas lamparinas a óleo são apagadas, uma por uma, até que a única luz seja o brilho frio e antigo das estrelas. É hora de se render ao sono. Você retorna para o interior escuro de sua casa, o frescor da noite seguindo você para dentro. Não há rituais noturnos complexos, como os que existiriam em seu futuro. Você não escova os dentes, não veste um pijama, não lê um livro sob uma luz de cabeceira. Sua única preparação é se deitar em sua esteira de junco, a mesma que serve como sua cadeira e sua mesa. Sua tanga de linho empoeirada é seu único cobertor. Momento em que seu corpo toca a esteira é uma mistura de agonia e êxtase. Cada músculo, cada articulação, que passou o dia sob uma tensão quase insuportável, agora protesta ao relaxar. Uma dor profunda e latejante irradia de seus ombros, de suas costas, de suas pernas. Sua pele queimada pelo sol e irritada pela poeira, formiga e arde. Você fecha os olhos, mas a escuridão atrás de suas pálpebras não é pacífica. Nela, você vê imagens residuais do dia, o brilho ofuscante do sol na pedra branca, a face tensa de um companheiro de equipe puxando a corda, a forma colossal da pirâmide contra o céu. O rugido do canteiro de obras ecoa em seus ouvidos, um zumbido fantasma que se recusa a desaparecer. Você se deita de lado, tentando encontrar uma posição que alivie a dor. A esteira de junco é dura e inflexível contra seus ossos, mas é familiar. É o chão da sua casa, o fundamento do seu pequeno mundo. Você ouve a respiração suave e rítmica de sua família ao seu redor. É o som mais reconfortante do universo. É a prova de que seu sacrifício diário tem um significado tangível. Eles estão seguros, eles estão alimentados, eles estão em paz. E essa paz foi comprada com a sua dor,
A exaustão é tão profunda que se assemelha a uma doença. Não é o cansaço agradável após um exercício moderado. É um esgotamento celular, uma sensação de que cada fibra do seu ser foi esticada até o ponto de ruptura. Em seu futuro, as pessoas buscariam o sono como uma fuga suave da realidade, talvez com a ajuda de música relaxante ou meditação. Para você, o sono não é uma fuga, é uma rendição, é um mergulho em um abismo. Você não flutua gentilmente para a inconsciência. Volca despenca. Enquanto você está na fronteira entre a vigília e o esquecimento, seus últimos pensamentos conscientes não são de sofrimento ou ressentimento. Eles são do propósito. A imagem da pirâmide retorna, não como um local de trabalho, mas como um conceito. A casa da eternidade. A máquina de ressurreição. Você pensa no faraó, seu Deus rei, e em sua jornada que virá. Você o imagina em sua forma espiritual, subindo os degraus internos da estrutura que você ajudou a construir, usando-a como uma escada para se juntar às estrelas imperecíveis no céu do norte. Seu trabalho não é para hoje ou para amanhã, e, para sempre, a dor em seu corpo é temporária. A poeira em seus pulmões irá, eventualmente, silenciá-lo. Sua vida, como a de todos os homens, é passageira, mas o que você está construindo não é. Em 1000 anos, em 4000 anos, quando seu nome for esquecido e os nomes de seus deuses forem sussurrados como lendas, a montanha de pedra permanecerá. Ela será um testemunho silencioso e inabalável da sua força, da sua fé, da sua dedicação a Mahat. Com esse pensamento, a exaustão finalmente vence. Seu corpo, tendo lhe dado tudo o que podia, desliga-se. A dor se dissolve. Os sons desaparecem. O sono que o toma não é leve ou cheio de sonhos. É um sono pesado, profundo e sem sonhos, como o da própria pedra. É uma pequena morte diária, um mergulho na escuridão para que você possa reunir a força para saudar o sol novamente ao amanhecer. Volca Adormes, um homem mortal construindo a imortalidade. Seu pequeno ciclo de vida e descanso alimentando a grande máquina da eternidade. E na escuridão silenciosa da sua casa de tijolos de barro, na sombra da maior estrutura que o mundo já conheceu, você finalmente descansa.